Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut D'Anconia. Saiba que você está na mídia, que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E nessa jornada, conto com o meu amigo Fraga. Tudo bem, Fraga? Tudo certo, Gaut. E aí, animado para mais esse episódio? Como sempre, animadíssimo. Ah, legal. E hoje a gente tem um convidado fora do nosso meio de conhecidos, alguém novo, um novo papo, um novo contato, e isso é muito bacana. E um pouco antes de começar a apresentar, a falar de quem a gente vai entrevistar hoje, eu gostaria só de fazer contextualizar, e vocês vão perceber que tem total relação com a pessoa que vai ser entrevistada hoje. Que a gente sempre está falando aqui do coletivismo versus as liberdades individuais, mas vale pontuar que ninguém aqui é contra a livre associação, né? Então, defender a liberdade individual não impede que você tenha, sim, relações coletivas. Então, vale a pena pontuar isso, porque uma coisa não impede a outra, embora nós sejamos muito críticos ao coletivismo da forma que é praticada no mundo atual, que é através da coerção, né? Então, dentro desse contexto, a gente hoje tem um entrevistado que é deputado estadual pelo Rio de Janeiro, se elegeu pelo Partido Novo em 2018, antes tinha sido suplente de vereador na cidade do Rio de Janeiro, mas é um cara que está no estado e tem uma visão de liberdade muito interessante. Eu venho acompanhando ele nas mídias sociais há algum tempo e foi muito bacana conseguir conversar com ele. O convidado de hoje é o deputado estadual Alexandre Freitas. Tudo bem, Alexandre? Opa, tudo bom, Gaut? Tudo ótimo. Olá, Fraga. Boa noite a todos aí. Boa noite. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu tenho que chamar de Vossa Excelência ou não? Porra, nem fudendo, cara. Eu odeio isso. Cara, Começamos bem. assim, cara, eu gosto muito, eu tenho muito orgulho de ser chamado de deputado, tá? O cargo que hoje eu ocupo de deputado estadual é uma função que me traz muita satisfação e um senso de realização muito grande. Porém, eu sou extremamente contra a utilização de pronomes de tratamento que refletem o quão pau no cu o servidor é. Legal. Boa, boa. Não, legal, Alexandre. É esse espírito que a gente tem aqui em relação a essas coisas. Legal. Calma Bom, aí, então. calma aí, só retificando. O com pau no cu é o servidor que exige ser chamado de excelência, tá? Porque senão daqui a pouco eu estou chamando todo servidor público de pau no cu, coisa que não seria verdade. A gente tem pessoas bastante dedicadas e incompetentes e que são massacradas pelo Estado e pelo parasitismo de alguns servidores que acham que se aposentaram no dia da posse, né? Isso é bom deixar claro. É verdade. Retificação justa. Vamos lá também. Nem só funcionário público é assim. Tem pessoas no setor privado que também gostam de pronomes, gostam de lampejos, mas claro que a maioria está no setor privado, no setor público, perdão. Com certeza. Bom, o Alexandre, eu vou começar aqui com um tema que está relacionado ao Estado, né? Tem uma obra, um livro de Thomas Hobbes que se chama O Leviatã. Uhum. E nesse livro, né, ele correlaciona o Estado com um monstro, né, com um monstro marinho. O Leviatã, para quem não sabe, ele vem de um trecho bíblico de Jó 40:25, que ele fala desse monstro marinho, que é horripilante e tal, e ele correlaciona o Estado surgindo naquela época, porque Hobbes é do final do século XVI, então naquele período estava acabando o absolutismo e começando essa ideia de Estado que vai prover tudo e tal. E dentro desse aspecto, eu vou começar te perguntando quais são os desafios desse tal Leviatã, você que está aí dentro, está vivenciando tudo isso, cara, principalmente no contexto do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Eu acabei de publicar recentemente no jornal carioca chamado Diário do Rio, um artigo falando mais ou menos disso, né? Tratando da medida do prefeito Eduardo Paes de premiar os guardas municipais que multarem mais, e, em paralelo, o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, dava uma gratificação
aumentava, né, o prolabore dos servidores que pertenciam às JARes, que são as juntas de recurso administrativo lá, de quando você recebe uma multa. Ou seja, o cara estava criando um incentivo para o guarda municipal multar com fins, obviamente, arrecadatório, e dava um cala-boca para o pessoal que iria analisar os recursos desses motoristas que seriam multados pelos guardas municipais, que estariam com a ânsia de multar cada vez mais as pessoas, inclusive na dúvida, né? Porque se o cara tem um retorno financeiro daquele ato administrativo, ele fica mais compelido. Isso quando ele não é mau caráter ou desonesto, mas quando ele está na dúvida, ele vai lá, porra, vou multar porque eu vou ganhar um dinheirinho a mais. Então você vê claramente o Estado ali atuando de forma a querer arrecadar por arrecadar. Ele não estava ali dizendo, olha, não, o Estado vai agir com seu poder fiscalizador para garantir a liberdade do indivíduo, porque existem pessoas irresponsáveis que acabam abusando da sua liberdade. Não. Ele estava criando um incentivo para um agente público multar todo mundo para ele ter um retorno financeiro, e, em contrapartida, meio que criava uma espécie enfim, vou usar uma palavra pesada mesmo, uma espécie de suborno do agente que iria analisar os recursos, impossibilitando qualquer chance do cidadão de ter uma análise isenta e justa daquele fato, né? Então, você enxerga muito bem que para diversos agentes públicos, e aí você inclui gente do judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, do Executivo, que acha que o Estado tem que arrecadar, e que, obviamente, a gente sabe que aquilo que ele devolve para o cidadão é muito pouco. A imensa maioria do dinheiro serve para sustentar o estamento burocrático, serve para sustentar uma imensidão de agentes que mamam na teta do Estado. Então, Hobbes estava certíssimo. Se você não coloca um limite no Leviatã, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e comendo tudo que está à sua volta, até não sobrar mais nada e gerando cada vez mais pessoas dependentes. Essa noção de dependência do Estado ela é muito ruim, né? Porque o Estado é aquele ente que corta a tua perna fora, te dá uma muleta para o sujeito ter um senso de uma vontade de agradecer pela esmola dada pelo Estado. É uma rede de incentivos, né, que fica quase que impossível se livrar disso. O incentivo do Estado é para que ele se autoalimente, né? Bem como você falou. E esse exemplo que você citou é algo escrachado, né? Tem outros exemplos que são bem mais sublimes, bem mais sutis. Mas o que o Eduardo Paes fez no Rio realmente é absurdo. Mas é a tendência, acho que em todas as cidades aí, estados, é isso, é você colocar os fiscais recebendo comissão em cima das multas que eles aplicam. Com E aí certeza. você distorce todos os incentivos possíveis, e a ideia do cara é: eu vou procurar qualquer pelo em ovo que eu possa colocar nessas legislações malucas para poder enfiar um imposto, e eu vou ganhar comissão em cima. Desculpa, uma multa, e vou ganhar comissão em cima. E é sempre bom destacar que o Brasil ele sofre de um mal muito grande, que é a insegurança jurídica, né? Hoje você enxerga, por exemplo, cada juiz tem o seu código de processo civil, cada juiz tem a sua interpretação da lei, aquilo que está escrito de forma clara e objetiva, muitas das vezes é distorcida por conta da aplicação de princípios em abstratos, e a nossa Constituição horrorosa, ela tem uma capacidade extraordinária de não trazer normas objetivas, e sim uma infinidade de princípios que podem ser aplicadas conforme a cabeça doida de um magistrado, e que ele consegue distorcer até mesmo o sentido ou o objetivo do legislador quando ele desenhou aquele princípio, né? Então, infelizmente, o direito positivado da forma como ele é aplicado no Brasil, ele é muito aberto e permite que os juízes legislem conforme a sua bel vontade. Então, você tem essa questão da insegurança jurídica, um ponto muito frágil da nossa democracia, e que permite que as pessoas nunca saibam o que esperar quando entram no judiciário.
Sim, e até nesse contexto nos permite perguntar para você: é legítimo que nós sejamos obrigados a cumprir o tal contrato social sem um devido consentimento expresso e claro, né? É algo que, né? A gente, no mínimo, pode se Vamos para questionar sobre Rousseau isso. agora? Vamos para Rousseau. Você que toca aí. Cara, assim, bom, mas vamos, isso aí é um tema muito mais filosófico, né? Exato. Eu te confesso que eu tenho uma camisa do Trudeau, né, lá, né, do Disobey, da desobediência civil. Eu acho sim que a desobediência civil é uma conduta válida, mas aqui é a história, cara. Por mais que você queira dizer, olha, eu não acho que eu deva cumprir com esse contrato social porque eu nunca manifestei minha vontade de assiná-lo, você tem que ter consequência que você tem que ter consciência e que não É, dá para ignorar a realidade, né? exato. Certos termos desse contrato, se você não respeitar, você vai responder por eles. Então, ainda Exato. que você seja rebelde e diga, ó, porque o monopólio da força, meu amigo, continua com o Estado, tá? Então, ainda que eu ache que imposto é roubo, que no Brasil ele, na verdade, é um estelionato, porque além de te roubar e de pegar o seu dinheiro à força, eles dizem que vão te devolver alguma coisa e nunca te devolvem. Então, imposto no Brasil, além de roubo, é estelionato. Mas é aquela história, se você decidir sonegar, parceiro, você vai sofrer as consequências se te pegarem. Se você decidir, por exemplo, você pode ser a favor da legalização da maconha, mas se você for pego é, produzindo maconha por aí, tu vai sofrer as consequências do negócio. E olha que eu defendo a legalização, tá? Eu acho Sim. que eu não trato maconheiro como coitadinho. Existe, eu justamente por não tratar maconheiro como coitadinho, que eu não acho que o Estado deva se meter nesse tipo de relação comercial. Então, assim, mas se você tem que ter consciência que hoje a maconha é proibida. Então, se você decidir produzir maconha, plantar maconha e te pegarem, tu vai sofrer uma pena que no tráfico de drogas ela é bem dura. Então, a gente pode ficar debatendo abstrações, se é justo ou não é, se eu É. dei o consentimento ou não com esse contrato, mas a realidade é algo que se impõe no mundo real, né? Então, ainda que você decida desobedecer por questões filosóficas, você tem que ter consciência das consequências. E a desobediência civil, ela trata justamente disso, tá? Porque o cara, a essência da filosofia da desobediência civil não é que o cara ele vai desobedecer e sair impune. É que ele é tão convicto das suas ideias que ele desobedece e manda um dedo do meio para o Estado e fala: meu amigo, pode me prender que eu estou cagando, você não vai me dominar, você pode aplicar as sanções que eu vou suportá-las com toda a minha dignidade, porque eu sou contra isso que você está me impondo. Então é sempre bom a gente ter consciência de que quando você decide aplicar o princípio da desobediência civil, isso implica também em aceitar todas as consequências do seu ato. E tá aí o Fraga que nos pode dizer isso que você falou, né? O Fraga é um exemplo disso, né? Cara, Encarou eu o ia Estado perguntar e se o mostrou o Fraga dedo. que eu tô falando é o Fraga do Bitcoin mesmo, do Não, juiz. É? não, Não, não. infelizmente não, mas é Ah, uma homenagem a ele. pô, então tá. Eu falei, porra, quando eu vi o Fraga, eu falei, porra, será que é o malandro, meu irmão? Eu ia te dar os parabéns. Não, é uma homenagem a ele. Ah, justa homenagem. Você comentou que você concorda que imposto é roubo. E eu vi uma entrevista sua em que você comenta que você chegou a falar isso na Assembleia Legislativa, né? E eu Falei. achei curioso que você disse que, que não teve uma grande reação sobre isso, né? Eu tenho a impressão que as pessoas não entendem que quando você diz que imposto é roubo, você está falando justamente daquilo, do cara, ele tá te. O que é um roubo? É o cara põe uma arma em você, faz uma ameaça e fala: me dá isso que é seu. Me dá esse carro, ou me paga o IPVA ou eu tomo o seu carro. Esse é o roubo, né? E eu não sei, será que quando essas pessoas que você comentou que não tiveram reação, será que é isso? As pessoas não entenderam o que significa a profundidade dessa frase? Cara, é provável, assim, porque o que a gente debate, na verdade, é a essência da cobrança do imposto, né?
Se você diz que nós vivemos numa sociedade livre e etc., por que seria justo uma instituição tomar algo sem a sua conivência, sem a sua concordância? Se a gente preza, por exemplo, um clube, né? As pessoas se associam a um clube porque querem, porque vem vantagem naquilo. E aí a gente pode debater se, diante da nossa realidade de mundo, em que existem fronteiras, em que não é possível as pessoas terem a sua mobilidade garantida. Ou seja, se eu estiver insatisfeito, eu não posso simplesmente sair andando e chegar nos Estados Unidos. Eu vou precisar de visto, vou precisar de um monte de coisa. Então, dada a realidade do nosso mundo, eu acho que é super válido a gente debater a essência da cobrança de imposto. Ainda que a gente não vá acabar com o imposto nas próximas décadas, enfim, ou até no próximo século. Mas eu acho que a gente ter a consciência de que, na sua essência, um imposto ele reflete um roubo, já ajuda principalmente da gente ter mais respeito com esse dinheiro que é arrecadado por meio do roubo, né? Se você compreende que aquilo já é um abuso do Estado, a gente deveria garantir cada vez mais que esse abuso se converta em algo minimamente razoável. O ponto todo é que, como o imposto ele já é maculado na sua essência, e o Estado, obviamente, como detentor do monopólio da coerção e da concentração de poder, ele acaba atraindo o pior que nós temos na sociedade. Você acaba que você tem uma forma de arrecadação totalmente imoral sendo colocada à disposição de pessoas extremamente mau caráter, né? Então, o resultado não pode ser bom. Verdade. Via de regra, tá? Porque também, olha só, vamos ser justos. Desde que eu entrei na política, eu vi que tem muita gente boa querendo trabalhar por um estado melhor, por um Brasil melhor, por um município melhor. Eu já vi muita gente boa, com ideias horrorosas, mas que são pessoas boas, só que tem ideias podres, horrorosas, que não tem como funcionar, mas que estão lá com o coração realmente de boa fé. E, obviamente, que você tem a outra parcela que é criminosa, que é parasita, que é preguiçosa e está lá só para se dar bem. Então, você tem esses três espectros de indivíduos, né? O mau caráter e o preguiçoso, o cara do coração bom, mas com ideias horrorosas que não funcionam, e as pessoas muito boas, competentes e que querem realmente fazer com que as coisas deem certo e tenham as ideias corretas para serem implementadas. Então, a gente tem esses três tipos de político dentro do nosso parlamento. Ah, tá. Bom, na sequência, a gente está falando vamos falar agora num outro aspecto, que é como defender as liberdades individuais dentro do Estado. Principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo essas restrições todas, Alexandre. E aí? É fácil falar para as pessoas que não é assim, manda todo mundo ficar em casa ou pôr a máscara e tá tudo certo? Cara, não é nem um pouco fácil, né? Eu certa vez, a gente debatendo um negócio relacionado a armas, eu falei lá no plenário que eu acho que o Estado tinha tanto direito de meter a mão na minha arma quanto tem de meter a mão no baseado do PSOL. E aí o pessoal só ficou puto comigo. Fala, pô, absurdo. Eu falei, caraca, cara, vocês não são a favor da legalização? Eu também acho que vocês podem fumar o que vocês quiserem aí. O Estado não tem nada a ver com isso, assim como eu também acho que ele não pode pegar na minha arma, porra. Então, assim, é um debate legítimo a gente debater isso. Na questão da pandemia, em específico, obviamente que o Bolsonaro fez um favor gigantesco de impedir qualquer debate racional com a sua postura totalmente irresponsável em certos pontos, e obviamente que ele defendia coisas que eram coerentes, mas por conta da sua postura pública, ele acabou meio que inviabilizando. Então a gente teve, de um lado, aquelas pessoas que atuavam de forma irresponsável, se aglomerando, sem usar máscara, sem nada, e do outro, você tinha aqueles seres esquizofrênicos que usam máscara sozinho dentro do carro. Então, e basicamente você teve esses dois grupos. Os irresponsáveis que achavam que foda-se o vírus chinês é um mito e ninguém vai morrer por conta disso, e do outro achando que a pessoa espirrando a 15 quilômetros de distância ia contaminar ela impreterivelmente, né? Então, infelizmente, a gente teve
um diálogo público muito ruim. Eu fui chamado de negacionista trocentas mil vezes, simplesmente porque eu falava, gente, olha só, usar máscara em local aberto não adianta nada. Um prefeito mandar jogar sabão na rua não adianta absolutamente nada. Ninguém vai ficar lambendo meio fio para pegar Covid. E hoje a gente sabe que já teve papers, né, lá dos Estados Unidos dizendo que o contágio, por exemplo, em toque de superfície, ele é praticamente impossível. Quando você olha aquela teoria lá dos assintomáticos, você vê que é apenas uma projeção estatística, não existe nenhum levantamento sério e científico dizendo que os assintomáticos geram o contágio das pessoas. Se vocês tiverem algum estudo científico que demonstre o contrário, eu estou aberto também, tá, gente? Mas é porque o que eu li até hoje era única e exclusivamente uma projeção estatística dizendo, olha, para ter essa quantidade de contaminados, impreterivelmente os assintomáticos têm que estar contaminando também. Então era uma conclusão, era uma teoria que até hoje eu não vi absolutamente nenhuma prova que conduzisse a essa conclusão, a não ser uma suposição. E eu vi um estudo que falava que, inclusive, os negacionistas, os ditos negacionistas, estão muito mais atentos às pesquisas científicas do que os ditos científicos. E é bem por aí mesmo. Você vê os caras que estão aí defendendo ciência, essa história toda, o cara só é narrativa, ele não tem nada por trás daquilo. Cara, eu fiquei neurótico assim nos 2 primeiros meses. Depois, eu só usava máscara quando eu estava num local fechado e que eu via realmente que eu iria aglomerar. Fora isso, eu não usava máscara. Eu também não ficava neurótico com o negócio de álcool e gel. Eu só fui pegar Covid no Réveillon de Balneário Camboriú, porque aí também, meu irmão, aí eu abusei, né? Aí, não, eu peguei no dia 31 pro dia 1º, né? Então, assim, e aí depois eu fui ver uma reportagem, saiu, sei lá, uns 5 dias depois, falou que aumentou em 98% os casos de Covid em Balneário. Falei, porra, óbvio, né? Não tinha como. Cara, eu sei, eu já fui para hotel, eu já fui para uma porção de lugares aí com um bom nível de aglomeração e eu tenho minhas dúvidas o quão transmissível é esse vírus da forma que eles colocam, porque que nem eu passei uma semana num hotel lá que, como tinham proibido ali em, me falhou o nome da cidade do interior de São Paulo que tem termas, águas quentes. Olha que termas é um termo muito generalista aí, pode ser compreendido por outras pessoas. Não, família, o Fraga. Fui com a família, pô. Enfim, termas familiar, né? Tá, é Olímpia, o nome da cidade é Olímpia, Olímpia, isso, São José do Rio Preto. Isso. E eles fecharam todos os parques da cidade, né? Eu já estava com o hotel pago e tudo. Eu falei, eu vou pro hotel. Um hotel com 900 quartos do lado do parque. Ele não tem uma grande estrutura para aquele monte de hóspede, porque todo mundo vai para lá para passar o dia no parque, né? Então na piscina, cara, você não esticava o braço mais do que sem tocar em outra pessoa, você não esticava o braço na piscina. A gente passou uma semana lá. Cara, eu falei assim, no final dessa semana vai estar todo mundo com Covid aqui. Não é possível. Uma semana, tudo bem que não estavam os 900 quartos, porque também estava reduzido, mas devia ter uns 500 quartos naquele hotel e todo mundo tendo que ficar na mesma piscina o dia inteiro, porque não tinha outra coisa para fazer na cidade, já que eles fecharam os parques. E, cara, no final da semana eu não vi um monte de gente morrendo lá. Mas, enfim. Bom, assim, também contar com a nossa capacidade de observação apenas para chegar a uma conclusão é meio complicado, né? Obviamente sim, sem dúvida. A gente pode identificar alguns indicativos, mas não dá para a gente pautar as nossas opiniões se a gente quiser realmente tratar de algo com embasamento científico e tudo mais, de uma forma única e exclusivamente com base na nossa capacidade de observação. Mas a gente tem, assim, alguns estudos, por exemplo, na Coreia, pegaram lá uma empresa lá sul-coreana em que eles conseguiram identificar o cara que estava contaminado com Covid, como que foi a forma de transmissão, e o que a gente viu, assim, o Covid ele tem uma alta taxa de transmissibilidade, principalmente em ambientes fechados, em que existe uma interação meio que extensa, né? Existe um caso famoso dentro da XP, aqui lá de São Paulo,
em que um malandro veio da Itália, passou férias, contaminou acho que umas 21 pessoas dentro da XP. Tem os super espalhadores, né? Diz que Porque é um cara que chega no ambiente de trabalho e começa. Isso acontece muito em ambiente de trabalho e também dentro de casa, né? Porque você tem ali aquela interação recorrente e mais próxima, e até mesmo quando você tem uma intimidade com a pessoa, você tende a relaxar, né? Eu costumo dizer que quem te fode de verdade é quem está perto de você. Quem está longe, você já tem uma barreira, seja ela para não ser passado para trás, ou até mesmo para se contaminar com o Covid. Porque o desconhecido, você fica assim um pouquinho, mantém uma certa distância. Quem está próximo de você, quem você tem mais intimidade, tem uma capacidade de te ferrar muito maior. Mas, Alexandre, acho que esse vai ser o tema do resto das nossas vidas, né? Acho que a gente vai falar disso a vida inteira, até, enfim. E assim, o que mais me preocupa nessa história toda é até onde isso vai parar. Ou seja, passando essa crise, passando tudo, quem garante que os caras não vão criar um lockdown por causa da dengue? Ou porque tá tendo muito acidente de carro? Ou sei lá. Pois é. Não sei, eu não sei até onde isso vai. Cara, Essa é a essa minha questão do preocupação. acidente de carro, eu sempre usei ele como ilustrativo, tá? A respeito do lockdown. Eu falo, cara, o lockdown é a mesma coisa que eu, político, chegar e falar: olha só, puta, gente, tá morrendo muita gente no trânsito. A gente precisa resolver isso, a gente precisa salvar vidas. Tá, o que que vamos fazer? Vamos parar de vender carro nessa porra. Acabou, ninguém mais compra carro. É razoável isso? É óbvio que não é. Então, você chegar para um sujeito e falar: ó, fica em casa, você não pode sair de casa, teu direito de ir e vir está totalmente tolhido em prol da sua vida, em benefício da sua vida. Pô, isso é absurdo. Você não pode achar que isso é política pública. Você restringir tudo não é política pública, é autoritarismo. E o que a gente viu nessa pandemia é que o vírus mais mortal é o vírus do autoritarismo e do estamento burocrático querendo mandar na tua vida. Esse que é o maior problema da pandemia. Sim. Obviamente que a gente deve tratar a pandemia com seriedade, mas precisa reconhecer que o Estado precisa ter limites. E ele não vai ser o ente que vai ficar mandando você por máscara, não vai ser o ente que vai ficar falando para você passar álcool gel. Isso quem faz é a tua mãe, meu amigo, no máximo. Agora, você querer que outra pessoa faça isso por você, e quando eu me dou como exemplo, tá? Quando eu decidi ir para Balneário Camboriú, eu tinha plena consciência que eu estaria me expondo muito mais do que eu estaria me expondo aqui no Rio de Janeiro. Mas foi uma opção minha, e o Estado não tem nada a ver com isso. Ainda bem que eu fiz parte da maioria que apenas sofreu com os efeitos leves do Covid. Mas eu poderia ter sido o azarado que fazia parte da minoria que realmente se estrepa com esse vírus. Então, o que eu entendo que seria o papel do Estado era abrir leito, catar vacina e informar as pessoas. Falar: olha só, meu amigo, você tem essas medidas sanitárias que a gente entende como mais eficazes na contenção do vírus. A partir daí, parceiro, a responsabilidade é tua. Eu não tenho mais como ser babá de você. Eu não, assim como não tem, e eu entendo isso, né? Eu acho que o Estado não tem direito, por exemplo, de ficar te obrigando a usar cinto de segurança. Eu não tenho direito de ficar mandando você colocar máscara. Se você colocar máscara, o problema vai ser teu, você que vai se estrepar e correndo o risco de ferrar com as pessoas mais próximas de você. Eu, por exemplo, como eu estava trabalhando direto, a gente lá em casa, quando eu ainda era casado, a gente optou por eu não ter tanto contato com a minha filha, porque a minha filha tinha contato com a minha sogra, que é uma pessoa mais idosa, e com a bisavó dela. Então, eu me privei do convívio mais regular com a minha filha por conta da avó dela e da bisavó dela, porque eu não ia parar de trabalhar, eu precisava ir ao hospital, eu fazia vistoria. Eu via, por exemplo, que em outubro, junho, estava tudo vazio, não tinha hospital lotado. E o discurso de desespero e de pânico, ele era muito evidente. O que eu vi, sim, que nessa pandemia havia muito hospital sem estrutura que deveria ter. Quando você olha, por exemplo, os números de mortes por entubados, você vai na Europa, a porcentagem de entubados que morrem é 30%, no Brasil é 50%. É porque o brasileiro não sabe ser entubado?
é porque o brasileiro tem uma estrutura de saúde muito pior e muito mais debilitada, especialmente a pública, para tratamento de pessoas. Então, isso é uma outra questão. A gente deveria dizer, olha só, meu amigo, se você não tem plano de saúde, se você vai acabar dentro de um hospital público, você tem a consciência que a chance de você morrer lá é maior do que o cara que vai para o hospital particular, que é um cara que se expõe menos e que não pega esse vírus. Então, você tratar com respeito, dando a gravidade do momento e principalmente das possíveis consequências dos seus atos, eu acho que seria uma melhor postura do Estado para tratar a pandemia. E, obviamente, com o Estado cumprindo aquilo que é a sua obrigação: abrir leito, comprar vacina e informar melhor a população. Totalmente de acordo. Está totalmente alinhado com o indivíduo tomar as decisões pela sua própria vida, sem delegar isso a ninguém. Ponto. Né? E arcar com as consequências. E arcar com as consequências. Como sempre foi. Pois é. E, gente, olha só, teve um caso lá no Rio Grande do Sul de um filho da puta que descobriu que estava com Covid e foi para uma festa. Esse tipo de pessoa, você tem que meter o ferro mesmo, tá? Não dá para você também passar a mão na cabeça de gente cretina e maldosa que descobre que pegou Covid e expõe os outros a um risco. Obviamente que todo mundo ali que decide sair de casa se expõe a um determinado risco mensurável, mais ou menos. Mas o cara que sabe que está contaminado vai para a rua e expõe as pessoas a risco, aí isso é diferente. Você tem ali mau caráter, né? Uma atitude dolosa do cara querendo transmitir o vírus de forma consciente. Então, esse tipo de pessoa, a gente tem sim que punir. Se a gente descobre que houve um caso desse, você tem que meter o sarrafo no cara, tem que meter o ferro nele para ele ser punido. Agora, o problema é que o que a gente viu é que as leis tratavam todo mundo como contaminado, como se contaminado fosse. E aí você acaba prejudicando quem não oferece risco a ninguém. E esse que é o maior problema. A pandemia ela serviu para punir muito mais as pessoas que não ofereciam risco, que não eram irresponsáveis, e para tentar atacar os irresponsáveis por tabela. Esse que foi o problema. O que as crianças sofreram nessa pandemia, sendo absurdo, privadas de aula, e elas, o risco de uma criança contaminar alguém já foi provado que é muito baixo. Sim. E assim, o futuro, né? Isso impacta muito no desenvolvimento das crianças, que estão na faixa etária entre 4 e 8 anos. Então, o custo disso é muito alto até para o futuro, né? Especialmente as mais pobres, tá? Porque, Sim. mal ou bem, a criança do ensino privado, ela acaba conseguindo correr um pouco atrás. Agora, do ensino público, ela vai ficar para trás. Então, você vai aumentar aquele gap lá que a esquerda adora falar da hipossuficiência material, né? Você, na verdade, agravou esse gap por conta da falta de estrutura num momento determinante da formação dessas crianças. Então, o que a esquerda fez com o seu autoritarismo e essas medidas vieram muito mais de pessoas coletivistas que prezavam pelo bem comum e pela salvaguarda da vida coletiva, o que elas acabaram fazendo foi prejudicar ainda mais a tal desigualdade que eles dizem combater e agravar cada vez mais a pobreza, né, do nosso país. Sim. E até já vou pegar um gancho aí, viu, Alexandre? A gente tá falando já de desigualdade e eu queria lembrar um assunto recente aí do teu estado, do Rio, né? O que ocorreu em Jacarezinho lá, a questão da ação da polícia, né? Isso está ligado à questão da criminalidade, à questão da tal da desigualdade. Para mim, o mais relevante é a pobreza, acabar com a pobreza, né? Ninguém é igual a ninguém, nunca vai ser, né? Mas vamos ao ponto da ação policial, né? Isso virou uma celeuma na imprensa, criticando a ação da polícia. Aliás, não é a primeira vez, sempre foi assim. Qual a sua visão sobre esse assunto, cara? Cara, minha visão é muito clara, assim, a polícia, ela, por enquanto, a única coisa que a gente sabe é que os agentes da polícia, eles revidaram uma injusta agressão, tá? É sempre bom, assim, porque você vê alguns liberais querendo romantizar a figura do traficante, tá? Eu tenho do traficante armado que pertence ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando Puro, ao terceiro, enfim, a organizações criminosas que são hoje
casas de psicopatas. Psicopatas que eu digo o sujeito que come coração, que decepa a cabeça, que sequestra a filha bonitinha do favelado, porque o cara é o picão da favela, então ele viu a menininha bonitinha, ele fala, não, essa aqui vai ser minha, e se o pai reclamar, ele dá um tiro na cabeça do pai. A gente viu agora um caso lá em Niterói, de um pai de família, ele, a mulher e a filha pequena estavam tendo um baile funk, o cara foi pedir para os vagabundos abaixarem o som, os caras deram um tiro na cabeça do malandro. Então, assim, do pobre coitado lá. Então, é esse o tipo de gente que a gente está tratando, tá? Não é aquela dona de casa daquela série Weeds, não, tá? O que a gente está tratando é de psicopatas que matam, que vilipendiam a propriedade privada de quem vive na favela, porque a hora que o cara quiser entrar na casa do favelado, ele entra, como a gente viu no vídeo lá do Jacarezinho, os caras pulando de laje em laje. Isso aí é violação da propriedade privada mais do que evidente, tá? Então a gente não pode romantizar esse tipo de debate. A polícia, ela ficou afastada daquela comunidade, especialmente por conta de uma decisão do STF, e aí esses vagabundos tiveram todo o tempo do mundo para adaptar o terreno. E quando a gente fala de favela, de áreas conflagradas e dominadas pelo crime organizado, a gente está tratando de terrenos adaptados, tá? Então é vergalhão no meio da rua para impedir adaptados para o confronto, tá? Sim. Confronto armado. Então é vergalhão no meio da rua, é seteira, é um muro de concreto com um furinho para o cara meter o bico do fuzil, sair largando aço, independente de quem está na frente, se é morador, se é policial, se é cachorro, se é gato, enfim, pouco importa, porque o que acertar, acertou. Coisa que a polícia não entra na favela desse jeito. Eles entram tentando acertar no máximo o vagabundo que está dando tiro para cima deles. Então você tem ali terrenos extremamente adaptados para o confronto, um armamento de guerra com granadas, .30, enfim. Então, assim, o traficante de drogas, o narcoterrorista do estado do Rio de Janeiro, ele é a mesma coisa que o miliciano que vende gás. Tá? Eu não sou contra a venda de gás. Eu não acho que quem venda gás seja criminoso. Mas o miliciano armado que domina um território, que faz uma das suas fontes de renda, é a venda de gás, é a venda de gelo, é a venda de sinal de internet, esse cara tem que ser combatido com toda a energia possível do Estado, com todo o aparato de segurança pública disponível dentro do Estado. E eu ainda defendo mais, tá? Eu acho que quando você tem uma área onde o correio não entra, onde o Uber não entra, onde um oficial de justiça não consegue entrar, a não ser que tenha apoio da polícia, você não pode tratar essas áreas com naturalidade. Você vê a soberania do Estado sendo diminuída. Você vê a autonomia das pessoas que moram lá sendo diminuída. Então a gente tem que tratar essas regiões que são dominadas por narcoterroristas e por milicianos como casos de segurança nacional. A gente precisa que todo o aparato de segurança pública e de garantia da soberania do Brasil seja utilizado no combate a esse tipo de domínio. A gente não pode aceitar com normalidade que uma Light, por exemplo, não consiga cortar a luz de quem está inadimplente. A gente não pode aceitar que uma SEDAI da vida não possa entrar para cortar a luz de quem não pagou sua conta. A gente não pode aceitar que o morador que peça o Uber tenha, dentro da sua região onde ele mora, um bloqueio do aplicativo, porque lá é considerado área de risco, o motorista não tem a segurança para deixar essa pessoa na porta da sua casa. Então, quando você tem esse tipo de coisa tão objetiva e tão palatável, por exemplo, o iFood não entrega na tua casa. Pô, por que o iFood não entrega? Então, a gente precisa analisar isso como um estado de exceção. E diante desse estado de exceção, a gente tem que trazer a seriedade da situação. E a seriedade é essa. A gente teve uma operação da Polícia Civil numa área extremamente dominada por uma organização criminosa, que é o Comando Vermelho, totalmente psicopata. Hoje você deve estar lá na quarta, quinta geração de bandidos do Comando Vermelho, que são jovens, totalmente desestruturados, que vão para o narcoterrorismo por conta da sensação de poder que andar armado, que ser o dono da boca ou o gerente do tráfico dá para esse moleque novo aí, que na verdade ele está em busca do poder. E a única diferença entre o Cabral e o dono do morro
é a ferramenta para cometimento de crime. O Cabral, o Sérgio Cabral, né, governador do estado, preso, vagabundo máximo aí, que roubou tanto ao ponto de infligir um prejuízo no PIB do estado do Rio de Janeiro, ele tem a mesma índole do narcoterrorista que domina uma região. Só que a diferença é que o narcoterrorista ele pega em arma e o Cabral usa a caneta dele para roubar para um cacete. Então, mas o que une esses dois tipos de criminosos? É a sensação de poder. É o cara poder fazer o que ele quer, quando ele quer, e botar o pau na mesa assim que ele quiser e falar, ó, eu que mando nessa porra, e utilizar todos os louros que a sua atividade criminosa acaba gerando. Então, o narcoterrorista que está lá, ele não é um santinho, não é um empreendedor, ele não é um visionário, ele é um vagabundo psicopata que está disposto a matar e, obviamente, acaba ficando exposto ao risco do negócio, né? Que qual que é? É ser preso ou morrer. E uma vez que o cidadão já pagou para a máfia estatal o imposto, então tem que prestar o serviço, tem que deixar ele ter uma proteção, né? Agora ficar pagando para as duas máfias e sofrendo é sacanagem. Cara, agora... é engraçado porque você vê o narcoterrorismo agora aqui do Rio, ele já pegou bastante, fez um intercâmbio lá de atividades com a milícia, né? Então você vê que são muito parecidos. E aí você vê que eles também são muito parecidos em relação ao modelo de Estado que a gente tem, né? Então o cara cobra, por exemplo, um IPTU, isso, que é como se fosse a taxa de proteção. Ele cobra uma porcentagem no gás. Ele exige alguns monopólios, né? Oi? Ele força alguns monopólios, né? O gás só sou eu que vem. Não, passa todos. Ué, você tem que... Cara, é tão surreal que a milícia do Rio das Pedras tem um aplicativo tipo Uber. E ele não permite que os carros do Uber entrem lá, mas eles têm um aplicativo da comunidade do Rio das Pedras. Isso, é que nem o Estado, ó. O ônibus é só essas empresas aqui que eu deixo trabalhar. Isso aí. Igualzinho. É idêntico. Com a diferença que o vagabundo mata mesmo, né? O Estado não precisa, quando precisa também pode chegar nesse ponto, né? Quando precisa pode, mas não é a via de regra. Né? Aquela teoria do bandido estacionário, né? Nesse ponto a gente evoluiu um pouquinho ao longo dos séculos. É a história do bandido estacionário. Você descobre que, em vez de você ficar matando todo mundo, é mais fácil você propor uma taxazinha e o pessoal aceita de forma com menos violência. Agora, Você falou de armas, né? Você falou que o pessoal aí na favela tem granada e tal, mas isso é proibido, cara. O Estado proíbe a gente de ter arma. Então, que história é essa? O Estado não proíbe a gente de ter arma? Isso pode, não pode? Que história é essa? Qual é a sua opinião aí? Bom, eu como CAC e detentor do porte de arma federal, e como eu já disse, né, eu acho que o Estado tem tanto direito de meter a mão na minha arma, quanto tem de meter no baseado do PSOL. Então, eu sou um defensor incondicional da democratização da legítima defesa. Eu acho que quem demonstra ter capacidade psicológica e capacidade técnica para portar uma arma deveria portar igual funciona a licença de automóvel, né, de carro. O cara tem que demonstrar isso? Oi? Demonstrar isso para quem? Quem que julga? Cara, então, assim, eu entendo o teu argumento, tá? Mas eu acho que no Brasil a gente pode começar por baixo, tá? Não, ok. Qualquer avanço eu tô dentro. Pois eu entendo esse argumento. Eu acho, por exemplo, que o modelo do Texas é muito bom. Mas eu também, cara, eu sou da seguinte teoria, tá? Eu acho que se a gente vai liberar geral, o Estado precisa dar uma resposta para impedir a impunidade, tá? Por exemplo, eu sou a favor da legalização das drogas, mas eu entendo que o cara que comete algum prejuízo na vida, liberdade ou propriedade de uma outra pessoa sob o efeito de drogas, ele deveria receber o triplo da pena. E deveria cumprir a pena em regime fechado. Porque o que a gente vê, por exemplo, especialmente a esquerda, adora o libera geral, e foda-se as consequências de tudo que acontece. Então eu acho assim, que a gente precisa mandar uma mensagem, falar, olha só, meu amigo, tu vai ter a liberdade de fazer alguma coisa, mas se tu cagar no pau, você vai tomar-lhe ferro, tá? Coisa que não acontece no Brasil, infelizmente. O Brasil é amoroso, o sistema judiciário, ele favorece a impunidade,
Então, o que a gente não pode também correr o risco é de falar, olha só, a gente vai criar um ambiente em que as pessoas vão abusar da sua liberdade e não vão sofrer as consequências desse abuso. E aí é um problema. Eu sou a favor do libera geral na questão de armas, mas o cara que abusou, que utilizou uma ferramenta de defesa para um ataque, que ele passe o resto da vida na cadeia. Não dá, por exemplo, para um cara que mata alguém sem qualquer legitimidade, sem estar utilizando da sua legítima defesa, ele passe 6, 10 anos, 12 anos na cadeia. Isso não existe. A gente não pode permitir esse tipo de coisa no Brasil. O cara que mata alguém, ele deveria passar o resto da vida na cadeia. A não ser que, obviamente, ele estivesse exercendo, utilizando a arma na sua essência. Que como? Uma ferramenta de defesa. A minha arma nunca matou ninguém, mas ela já me defendeu algumas vezes. Então, e olha que eu também defendo muito uma revisão do modelo de legítima defesa que a gente tem no Brasil, tá? Eu acho que ele fica muito discricionário para o juiz. E aí a gente cria aquelas aberrações que é ver, por exemplo, uma procuradora federal falando, uma procuradora da República lá falando que o policial tem que tomar tiro primeiro para poder reagir. Pô, isso aí é o cúmulo da estupidez, né? Aquele caso da Ana Hickman também, né? Que o cara pois é. Porra, reagiu e ele é processado porque ele... O que aquele promotor fez com aquele cara, esse malandro, e é surreal que ele não perca o emprego, né, cara? A gente tem agentes públicos tão irresponsáveis que geram um dano social tão grande e que esses caras saem impunes. É verdade, ele devia ser condenado à aposentadoria integral para descansar em casa. Cara, sério, o que esse sujeito fez contra aquele cara é um crime. Ainda bem, a sorte dele foi que ele encontrou uma juíza que tinha bom senso e que absolveu ele sumariamente. Mas o que esse promotor fez, cara, é um crime contra o indivíduo. O cara que, porra, viu a esposa dele tomar um tiro, ele consegue reagir e mata esse vagabundo. E uma coisa que tem que ficar muito clara, tá? O ânimos da legítima defesa, ele é de matar. Esse negócio de você, vou atirar na perna, isso é a coisa mais imbecil da face da terra. Quando você reage a uma injusta agressão utilizando os meios disponíveis, o teu objetivo é neutralizar aquela ameaça, que pode ser de qualquer resultado, especialmente morte, tá? Porque quando você reage a uma injusta agressão e você mata a pessoa, você tem a certeza que aquela agressão cessou. Então, o cara que está reagindo a uma injusta agressão, ele tem toda a legitimidade de matar alguém. Se por acaso o cara lá que estava agredindo não morrer, pô, sorte do cara. Mas o objetivo da legítima defesa é neutralizar a injusta agressão. E aí pouco importa o resultado. O que importa é que aquela pessoa agiu de forma correta, legal, com os meios disponíveis a fazer cessar aquela agressão iminente ou que já estava ocorrendo. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu lá no parlamento. Teve um deputado que ele deu um tiro no pé de um sujeito que estava agredindo ele. Ele foi pego de costas, tomou um soco na cara, ele foi confundido com um cara que tinha agredido o amigo dele, então ele estava do lado de fora de um restaurante, tomou-lhe uma bordoada na orelha, caiu no chão e esse sujeito começou a bicar ele. Ele puxou a arma e deu um tiro no pé do cara. Ele poderia ter dado tiro aonde fosse, desde que fosse com o objetivo de cessar aquela agressão iminente. E ele foi absolvido lá, o Ministério Público opinou pelo arquivamento, reconheceu a legítima defesa e, inclusive, o cara que agrediu ele, que tomou o tiro no pé, agora vai responder pela agressão. Então, é assim que a gente tem que conduzir. E o tiro que ele deu poderia ser onde fosse. No pé, na cabeça, no peito, no dedo mindinho, pouco importa. A partir do momento que ele está sendo agredido e ele tem uma arma à sua disposição, ele tem todo o direito de sacar essa arma e dar o tiro onde for. A gente precisa ter essa consciência no Brasil e não achar, por exemplo, o cara puxou um 22 para mim, eu tenho um fuzil, o que eu faço? Eu largo o meu fuzil e pego a minha pistola? Não, isso não existe. Você dá tiro de fuzil em cima do cara do 22. Porque tiro de 22 dói para o cacete. Então, assim, você não pode ter esse romantismo e essa alienação do que é uma situação de risco. Porque eu, por exemplo, já vi gente armada que estava reagindo a uma agressão e acabou sendo desarmada e morta com a própria arma. Então, você não sabe o que uma situação de risco pode gerar, especialmente quando você é a vítima. Né? Especialmente se o outro cara tá armado, não tem nem conversa para se falar.
Agora, é lógico, Mas isso pouco importa, o cara tá ou não armado. Foi o que eu te o que eu falei. digo assim, é aquele caso limítrofe de um moleque de 10 anos que pulou no seu quintal para roubar goiaba. Você não vai dar um tiro nesse cara, certo? Não, aí tudo bem. Assim, porque aí você tem também o debate sobre a legítima defesa putativa, né? É que você não sabe, na verdade, que é um moleque de 10 anos pulando o muro para roubar goiaba. O que você imagina que seja é um assaltante que está entrando na tua casa para estuprar tua filha. Então, sim, perfeito. A menos que você demonstre que realmente o cara deu um tiro sabendo que era um moleque de 10 anos, que apenas pulou o muro para roubar goiaba, e não que o cara achou que realmente era um ladrão que iria assaltar a tua casa, aí a gente entra naquele debate de caso concreto. Mas o ponto todo é que eu estou tratando de coisas um pouco mais evidentes, um pouco mais claras, tá? Não, perfeito, Por aí exemplo, estamos juntos. Só quis levantar imagina o eu detalhe. armado e o cara querendo sair na porrada comigo. Você acha que eu vou entrar em confronto com esse cara? Eu tô armado. Por que eu vou entrar em confronto com esse cara? O que eu não posso nunca é adotar uma postura agressiva, ou seja, de agressão. Eu tenho que utilizar sempre a minha arma como uma ferramenta de defesa. Então, o que eu faço? Eu tomo uma certa distância e falo, amigão, se você se aproximar, eu vou te dar um tiro. Se você quiser vir me agredir, tu vai tomar uma pior. E é assim que você tem que se comportar. Só que eu já vi casos de pessoas que estavam armadas, titubearam no momento em que estavam sendo agredidas e tiveram a arma roubada e o cara tomou um tiro na cabeça. Então, assim, você não pode exigir que um cara armado tenha que se desfazer do seu armamento para entrar em confronto físico com uma outra pessoa. Isso é surreal. Isso não existe. O que você tem que exigir é que o cara armado adote sempre uma postura de defesa, que ele deixe claro que ele está armado e que a partir daquele momento, se o agressor, ainda que desarmado, ultrapassar o limite e for praticar uma agressão, ele vai ter, o cara que está armado vai ter todo o direito de dar um tiro para cima dele. E não tem que ser na perna, não, tá, gente? Porque teve um caso aqui no Rio de Janeiro de um policial que ele presenciou, foi um cara psicopata, ele estava com uma faca, ele matou 2 pessoas, e o policial inexperiente achou que podia dar tiro na perna do cara porque ele estava armado com uma faca. O resultado disso, o policial errou o tiro, acertou um bombeiro que estava do outro lado da rua e permitiu que o cara matasse a segunda vítima. Então, essa alienação de que é possível você evitar uma agressão com um tiro na perna, quando acontece, é a raridade. Porque no momento de tensão, o lugar certo para você atirar é no peito da pessoa. Se você tá com um fuzil, talvez um tiro na perna possa resolver. Agora, com uma arma normal, se o cara tiver na adrenalina vindo pra cima de você com uma faca, ele vai tomar o tiro e vai chegar até você. Com certeza. Ô, Alexandre, você está falando de diversos, né, diversas vezes psicopatas. E o que passa aí no governo do Rio de Janeiro, né? Tantos ex-governadores sendo afastados por corrupção. Esses caras são uns psicopatas do colarinho branco? Com certeza, cara. Assim, eu também, certa vez em plenário, eu falei, ó, quem rouba dinheiro público é vagabundo. Quem rouba da saúde é assassino. Quem rouba numa pandemia só pode ser psicopata. Porque o cara que no meio de uma pandemia decide roubar dinheiro, cara, ele tem a certeza que ele vai matar gente. É aquela velha história, né? Existe um negócio chamado dólar eventual, que na faculdade de Direito todo mundo usa como exemplo o avião que está sendo sequestrado. Aliás, não, o cara está dentro do avião, ele tem o desafeto sentado numa poltrona, e o que ele faz para matar o desafeto? Ele joga uma granada. Então, você sabe que você vai matar gente. Você sabe que você não vai matar só o teu desafeto. Então, o cara que faz isso no meio de uma pandemia, ele sabe que ele matou muita gente. Porque o que foi feito com o dinheiro, e a gente teve aqui um roubo bilionário, né? Um desperdício bilionário de dinheiro, que teve roubo, teve desperdício, teve tudo. E isso foi responsável pela morte de muita Alexandre? gente. Oi. Oi, alô? Oi, deu uma falhada? Não sei. Eu tava te ouvindo perfeito. Tá. Não, então, só para completar. Então, assim, o cara que roubou nessa pandemia, ele com certeza tem a morte de muita gente nas suas costas. Aí no Rio, acho que chegaram a construir, se eu não me engano, 7 hospitais de campanha, é isso? Dos quais. Construir, não, né? Não, assim. Pagar, né?
Agora, acho Não, que, não, que não chegou ficou a pagar isso tudo, não. pronto. Como que Não, foi assim, isso aí? a previsão eram acho que de 9 hospitais, se não me engano. Mas que É, chegou a ter desembolso. a desembolso, puta, agora não vou lembrar os números certos. Mas para Iabas, acho que foram uns 500 milhões, um negócio de 500 ou 300 milhões. Eu teria que olhar. Mas, assim, foi uma tonelada de dinheiro. Foi muito dinheiro desembolsado. E que no final teve hospital que não chegou nem a receber paciente, né? Porra nenhuma. E aí você pega, por exemplo, o Hospital do Maracanã, que, cara, eu entrevistei alguns profissionais que trabalharam lá. E todos eles foram categóricos. Eles falaram: no, o que menos matou no hospital de campanha do Maracanã foi o Covid. O que mais matou foi a ausência de medicamento, a inexperiência dos médicos, a falta de treinamento dos médicos. Você tinha lá dermatologista, você tinha cirurgião plástico que não tinha o curso de intensivista, então as pessoas não sabiam entubar os pacientes, médicos que não sabiam entubar os pacientes, que não tinha nenhuma experiência com. Obviamente que você tem tanto a questão da formação dos médicos, mas principalmente a IABAS, a empresa lá que era gestora do hospital de campanha, não deu o treinamento que deveria ter dado. Então, eu tive uma enfermeira que falou para mim, literalmente, ela falou: cara, no meu plantão, ninguém morreu de Covid. Todas as mortes foram por erro médico ou por ausência de medicamento ou equipamento adequado para o tratamento dos doentes. Poxa, Pois é. absurdo. Eu não tenho a menor dúvida que o Estado matou muito mais Covid. Ah, eu também não. Eu também não tenho. Bom, Alexandre, vamos falar um pouco do jeito carioca, né? Já que a gente está falando com o deputado do Rio de Janeiro. O carioca, você, né? O Na carioca, verdade, eu sou de fluminense. Brasília, tá? Mas com 3 meses a minha mãe voltou para o Rio de Janeiro. Na verdade, Ah, é? ela só foi para Brasília para cagar meu RG. É verdade. Eu não Tu poder tem o falar que eu tô estatismo carioca. aí na certidão, hein, cara? Bom, Verdade. mas o carioca é um sujeito que é apaixonado pela vida, ele gosta de demonstrar a todos, né, que a vida é boa, enfim, é o estereótipo do carioca, né? Mas o carioca ele entende o que de fato é ser livre, o que é liberdade? Qual a sua opinião sobre isso? Como é que é o carioca o quê? O carioca é um sujeito que adora viver, adora demonstrar a todos a liberdade de poder curtir a vida. É o jeitão, é o Uhum. estereótipo do carioca, né? Sei. Mas ele entende de fato o que que é ser livre, o que que é a liberdade. Qual a sua opinião sobre esse aspecto? Cara, boa pergunta. Se você está dizendo em questões filosóficas, assim, realmente, cara, assim, o povo carioca, ele é um povo que preza muito pela liberdade, tá? Isso. Eu acho que o conceito de liberdade, ele, assim como de propriedade, outro dia eu estava debatendo com um advogado em que ele defendia que a propriedade só existe por conta do Estado. E aí ele falava, não, pô, porque se você não tiver o RGI, como é que você é proprietário de um apartamento? Aí eu virei para ele e perguntei: vem cá, tu é proprietário da sua camisa? Ele falou: sou. Eu falei: mas como? Se você não tem um RG de camisa para dizer que é teu? Aí ele ficou meio assim, né? Eu falei: cara, é a mesma coisa. Ele: mas como é que você vai saber que o imóvel não foi vendido? Cara, aí você está tratando de burocracia, de má fé e tudo mais. Isso não. A essência da propriedade não está no papel que te dão. A essência da propriedade está na tradição, no momento que você paga por alguma coisa, ou quando você herda alguma coisa que já foi paga por alguém. Então, a noção de propriedade, ela é inerente à natureza humana. Antigamente, as pessoas tinham seus alimentos, tinham, enfim, seus bens pessoais, suas flechas, suas não sei o quê. Você não precisava do Estado dizer que aquilo era teu. É, é um sentimento, o sentimento de posse de propriedade, ele é inerente a tudo aquilo que é conquistado por meio do esforço próprio. E você não precisa do Estado te dizer que aquilo é teu para que aquilo seja de fato teu. É. Mas, assim, obviamente que o meio social que a gente vive, ele conduz a uma necessidade do Estado te dar essa legitimidade daquilo que já é teu. Eu canso de ver, por exemplo, e isso a gente vê muito com os motoristas de Uber, né? Tem muito motorista que fala, não, cara, eu preciso de uma regulação, eu preciso de uma
que a minha atividade seja regulamentada para que ela seja respeitada. Eu falei, gente, vocês estão doidos. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que ter o teu direito garantido para poder sair e trabalhar. Não é o Estado que vai garantir o seu direito de poder botar comida na tua mesa. Mas, enfim, a gente tem um meio social que te conduz a uma necessidade que o Estado dê a chancela dele de tudo aquilo que você realiza e conquista e faz, né? E acho isso lamentável. É uma luta que a gente tem aí durante muitos anos para conseguir quebrar desconstruir, né? Vamos usar uma palavra que a esquerda adora. A gente conseguir desconstruir essa noção de que a gente não depende do Estado para chancelar tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas eu acho assim, que o carioca ele sabe viver bem, ele sabe exercer a sua liberdade com bastante paixão, e eu gosto muito do Rio, cara, sou muito suspeito, porque eu já morei fora, obviamente que eu gostei muito de ter morado fora e tudo mais, já morei em Brasília também, eu fiz minha pós-graduação lá em Brasília, mas eu sou um eterno apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu acho o Rio de Janeiro, apesar do caos, né, que a gente vive aqui, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, mas eu acho que é uma cidade maravilhosa, com perdão do trocadilho, né, mas ela é maravilhosa pra caralho mesmo, cara. É muito bom. E o povo do Rio de Janeiro é bom demais. Não, eu também gosto do Rio. Eu moro em Santos, né? Mas existe uma similaridade, então, e eu sou santista, e o jeitão do carioca é bem semelhante ao nosso. Eu gosto bastante. Eu e o Gaut já fomos filiados do Partido Novo. Atualmente eu sou filiado ao Liber. Você conhece o Liber? Não sei se você conhece o Partido Libertário. Conheço. Eu já tive um bate-papo com eles lá, pô. Inclusive apoiei. Acho que eu já assinei a ficha de inscrição deles lá, de inscrição não, de apoiamento. Será que se eles conseguirem um dia viabilizar candidatos, você se interessaria? Cara, eu acho que assim, todo movimento liberal, toda instituição liberal, libertária, que tente influenciar, e aí existe aquele paradoxo, né, entre os libertários, falar, tu tá ali se prostituindo com o Estado, não sei o quê. Eu acho isso de uma infantilidade homérica, né, cara? Eu acho que é um absurdo você ignorar a realidade. Já dizia Ayn Rand, né? Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar a consequência de ignorar a realidade. Isso. Então, assim, você achar que você vai perder, por exemplo, é o que basta, é muito complicado. Então, assim, eu sou a favor, cara, de cada vez mais pessoas realmente comprometidas e dedicadas com a liberdade, que elas entrem para a vida pública, que elas influenciem a vida política do nosso Brasil. Porque se a gente não fizer isso, meu amigo, aquela cadeira vai ser ocupada por um filho da puta que não está nem um pouco preocupado com a liberdade das pessoas. Sim, que as pessoas briguem pela liberdade no dia a dia delas, né? Em tudo. Exato. Né? Exato. Entendam o que de fato é. Eu não acredito que o Estado vai acabar por meio de libertários na política. Não acredito nisso. Mas prefiro 1000 vezes um libertário lá, que nem o Gilson Marx, que é o coveiro de leis. Ou seja, um cara para acabar com esse monte de lei e revogar tudo, do que um freixo da vida, um cara querendo colocar mais Estado. Cara, isso em âmbito. Eu já revoguei coisa pra caramba, tá? Pra você ter ideia, só para ilustrar o que eu já anulei e revoguei muita lei aí. Mas uma em particular muito engraçada, né? Era uma lei dos totens de autoatendimento nos estacionamentos. O que a lei obrigava? Para cada totem de autoatendimento, o estacionamento deveria ter uma pessoa para receber o pagamento. Aí eu falei, pô, tu tá de sacanagem, né, meu amigo? Aí o autor da lei virou e falou ali, não, porra, a gente precisa criar emprego, deputado, não sei o quê. Falei, tá bom, cara, mas você vai acabar, por exemplo, com o emprego de quem fabrica a porcaria da máquina, porra. Vai acabar com o emprego do cara que entrega a máquina, porque se eu sou um empresário que compra a máquina, eu não vou contratar uma pessoa para cada máquina que eu colocar aqui. Ele, pô, tu é contra a geração de empregos? Eu falei, não, eu sou a favor da geração de empregos, e de empregos muito mais qualificados do que um poste que fica recebendo dinheiro, pô. Então, assim, e aí a gente foi debatendo,
E aí ele falou, aí ele começou já a ameaçar, né? Ele falou, não, pô, porque se você ficar atrapalhando, eu também vou atrapalhar os teus. Eu falei, cara, você pode fazer o que você quiser, mas você sabe que eu tô defendendo isso por questão E eu vi que não ia chegar a lugar nenhum, né? Até que eu cheguei e falei pro cara, eu falei, cara, quer saber por que eu sou contra essa lei? Aí ele, por quê? É porque tu tá fudendo o meu plano de aposentadoria, cara. Eu tô querendo comprar um estacionamento e aí tu vai encarecer meu negócio. Aí ele parou, pensou e falou, beleza, então tá justo. Aí eu Falou a desisti, língua né? do cara, pô. Aí sim, Aí eu pô. falei, porra. Mas assim, o cara entendeu. Aí o que aconteceu? Eu acabei anulando a lei no judiciário. A gente conseguiu anular essa lei por meio de uma representação de inconstitucionalidade. Eu perdi no plenário, né? A lei foi aprovada, mas no judiciário a gente entrou com uma representação e conseguiu anular. Bom, Obrigado. Obrigado, é boa. Mas, pô, então vou encaixar outra pergunta aqui, Alexandre. Bom, como que tá sendo sua vida agora aí no estado, né? Passa muita raiva, tua vida pessoal mudou muito, e aí? Conta pra gente. Se muda, né? Até porque eu tenho um ponto, assim, eu denuncio muito a milícia, denuncio muito o narcotráfico. Hoje mesmo, esses dias eu fiz uma denúncia de uma barricada que estava sendo construída numa favela aqui do Rio de Janeiro. E aí eu faço isso por meio de ofício. Outro dia eu denunciei um miliciano que extorquia empresários, e aí o empresário fica com um cagaço ferrado de fazer a denúncia, porque ele acha que ele vai ser perseguido e morto pelo miliciano. Então, quem figura como denunciante desses troços sou eu, é o deputado estadual Alexandre Freitas. Então, hoje eu ando de blindado, ando armado, enfim. Mas, como eu te falei, cara, eu nunca estive tão realizado na minha vida quanto eu estou hoje. A quantidade de sacanagem que a gente impediu durante a pandemia foram 9 denúncias e a gente impediu diversas licitações. E a gente tem esse norte, né, de mandato, a gente recebe por meio do WhatsApp ou então do site fiscalizarj.com.br, a gente recebe denúncias. Acabei de fazer uma representação contra 2 empresas que fraudaram um processo licitatório com sobrepreço de 4 milhões de reais. Então é um negócio que traz muito o senso de realização que eu só encontrei na política. Eu antes era advogado, já trabalhei com trocentas mil coisas antes de ser advogado também, mas eu nunca me senti tão realizado quanto eu me sinto hoje. Como eu falei no início da nossa conversa, eu tenho muito orgulho de ser chamado de deputado. Eu acho que o parlamento e a democracia representativa ela é necessária diante da complexidade da nossa sociedade. Não dá para a dona de casa ficar cuidando da lógica de pagamento dos royalties de petróleo, não dá para o chaveiro saber como que funciona a lógica arrecadatória da substituição tributária. Então, a gente precisa, sim, de pessoas qualificadas que sejam representantes das pessoas, porque todo mundo está muito ocupado em cuidar do seu negócio, em levar teu filho para a escola, e não dá para a gente cuidar de tudo que gira em torno do nosso meio social. Então, eu sou, sim, um defensor da democracia representativa, mas eu também sou um defensor da conscientização do eleitor. Eu acho que o eleitor deveria aprender a votar melhor. O parlamento ele é reflexo de uma vontade da sociedade, seja ela legítima ou não, tá? Mas nenhum político, por mais vagabundo que ele seja, ele não cai de paraquedas no parlamento. Muita gente precisou apertar confirma no dia da eleição. Então, o que a gente precisa de verdade é reeducar o nosso eleitor, primeiro, trazer a ideia de que o político ele é um prestador de serviço. Ele está lá para ser a voz dos eleitores que votaram nele, ele está lá para defender os interesses da parcela do eleitorado que votou nele, e é assim que tem que funcionar. A democracia representativa ela é essencial nos dias de hoje, especialmente num país continental como o nosso. Assim, eu te sigo já há algum tempo. Eu sou testemunha de tudo que você tem dito aí. Eu acompanho o seu trabalho e posso dizer que realmente você faz um muito bom, bem diferenciado, principalmente num país como o nosso, né? Onde os Pô, políticos, de legal, forma que bom, geral, cara. não, eu testemunho isso sim. Cara, eu acho E até novamente, recomendo. tá, gente? Olha só, novamente, eu não tô me fazendo de coitadinho quando eu falo que eu tô andando de blindado, andando armado, não. Tudo é um risco consciente
e que eu faço porque isso me traz realização. Eu faço isso porque eu gosto para um caralho do que eu faço hoje. Então, e eu sempre fico arrumando problema, né? A minha equipe fala, caraca, lá vem o Freitas de novo com alguma pica pra gente resolver. E eu sou desse, que fica catando problema o tempo inteiro. Então, eu tenho uma paixão muito grande. Todo mundo pergunta, porra, mas o que você espera? O que eu espero é que, se por acaso, no dia que eu sair da vida pública, eu olho para trás e falo, puta que pariu, olha o trabalho foda que eu fiz, olha o legado sensacional que eu deixei para o meu estado, né? É isso que ou para o meu país, eventualmente, se por acaso o povo do Rio de Janeiro achar que eu deva ser deputado federal ou senador da República. Que eu não escondo para ninguém que eu tenho vontade de ser esses dois na minha carreira política. Mas eu quero olhar para trás e falar, putz, que orgulho que eu dei para minha filha, né? Uma coisa que eu aprendi desde cedo e por conta de experiências familiares é que não existe absolutamente nada mais importante do que deitar a cabeça tranquila no travesseiro e ter um senso de realização com tudo aquilo que você fez em vida. Esse é o Sim, verdadeiro egoísmo que a Ayn Rand fala, né? Com é, certeza. E assim, você falou que tá aí com o carro blindado e tal. Esses são os ônus e os bônus, certo? Então são os ônus da sua decisão, mas que te fazem muito feliz, e isso que é importante. Quem tomou essa decisão Sim. foi você, o indivíduo Alexandre Freitas, né? Sim, perfeito. Cara, eu poderia É, ficar 4 anos, para você ter uma ideia, eu teria direito a 40 assessores, tá? Nada me impediria, a não ser a encheção de saco do Novo, obviamente, o Partido Novo e os meus eleitores iriam encher meu saco com razão, tá? Diga-se de passagem, mas claro, nada me impediria que eu passasse 4 anos com 40 pessoas massageando meu pé. Eu poderia. sim, Porque a liberdade que o parlamentar tem de ser escroto desse jeito, ela é muito grande. sim, Então, explícita. pois ele poderia. Nada impede que o cara contrate 40 parasitas para ficarem mamando na teta durante 4 anos. A única coisa que impede é o bom senso, é a vontade da pessoa realmente realizar alguma coisa. Então, hoje eu trabalho com 13 pessoas no meu gabinete, pessoas altamente qualificadas e dedicadas a realmente fazerem a diferença. E eu cobro muito, né? A única coisa que eu deixo eles livres é que a partir das 11 horas e até às 8 horas da manhã, ninguém tem a obrigação de me responder a nada que eu poste às 3, 4 horas da manhã. Mas a partir desse horário, todo mundo tem que responder o que eu pergunto. Bom, Alexandre, a gente vai depois pegar suas mídias, seus links, deixar aqui no descritivo desse podcast. E, cara, muito obrigado aí por participar, por disponibilizar seu tempo para falar conosco, falar sobre as individualidades, sobre a liberdade individual, falar sobre o seu trabalho aí na Câmara, na Assembleia, perdão, do Rio de Janeiro. E, cara, valeu mesmo, muito obrigado. E quem sabe no futuro a gente volte a conversar. Claro, pô, estou sempre à disposição. Foi um prazer aí estar com vocês. Ótima homenagem de vocês, tanto ao Gaut quanto ao Fraga. Achei sensacional. E, gente, que vocês precisarem, eu estou à disposição. Eu acho que é obrigação. Eu falei que o político ele é um prestador de serviço, né? Então, eu classifico como 4 as funções essenciais de um político, que é legislar com base naquilo que ele defende, fiscalizar o orçamento de todos os órgãos públicos, ou seja, do Executivo, do Legislativo, do Ministério Público e do Judiciário, informar melhor a população. Um político ele tem acesso a informações que mais ninguém tem, então o político que desinforma ele está prestando um péssimo serviço para a sociedade. E o quarto é sentar para dialogar com quem você discorda. O meu mandato eu preciso ter a consciência de que eu sou pago para dialogar com o cara do PSOL, com o cara do Centrão, com o cara que o meu eleitor não teria estômago para conversar. A arte da política é encontrar consenso diante do dissenso. Então, quando eu vou, quando eu trato, por exemplo, com um deputado do PSOL, eu não trato com o CPF dele, eu trato com todo mundo que colocou ele lá. Goste eu ou não, concorde eu ou não, mas eu tenho como obrigação funcional
conversar com essas pessoas. Então, isso é um negócio que eu tenho muito caro dentro do meu mandato, né? Eu não fico fomentando radicalismo nem nada. Obviamente, eu sou extremamente radical com temas relacionados à liberdade, mas eu acho que eu, enquanto agente político, eu tenho obrigação funcional de conversar com aquelas pessoas que eu não concordo, com aquelas pessoas, independente do caráter do CNPJ, tá? Mas eu tenho obrigação de respeitar o voto do eleitor que colocou essas pessoas que muitas das vezes eu discordo ou não gosto muito. Beleza. Não, Alexandre, obrigado. foi uma satisfação enorme falar contigo. Foi muito bacana. Eu acho que a gente concorda em 95% ou mais de tudo que você falou aí. Porra, só um comentário com esse 95, cara. É porque volta e meia chega um cara e fala, porra, cara, eu concordo com quase tudo, mas pô, tem essas paradas aí que é foda, não dá pra concordar. Eu falei, irmão, tá tranquilo. Eu tenho certeza que você concorda mais comigo do que você concorda com a tua mulher, então tá bom. Se tu não exige 100% dela, tu vai exigir 100% de mim, porra? Não, eu não concordo 100% com ninguém. Talvez nem comigo mesmo. Se passar uma semana, você já tá discordando de você, porra. Se eu considerar o meu eu de 5 anos atrás, eu concordo 50% com ele. Pô, irmão, eu votei no Freixo, cara. Você acha que eu concordava com o meu eu quando votou no Freixo? Nem fudendo. Mas é isso aí. Né? Beleza. Foi muito legal mesmo. Muito legal, obrigado mesmo, foi muito bom. O tempo passou que a gente nem percebeu, vai ser muito bom esse episódio, acho que vai longe. Obrigado, deputado Alexandre Freitas, um abraço, velho. Falou, gente, um abraço, tchau, tchau. Até mais.